Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco do impacto, né, dessa nova frequência, das novas frequências, de todo esse trabalho energético no planeta, né, na nossa fisicalidade. Então, algumas pessoas relatam desencontros delas com elas mesmas, né? E isso é normal, ou seja, se a gente estava fazendo uma atividade ou numa carreira, enfim, que a gente percebe que não tem mais ressonância com nós mesmos, ou seja, com quem nós estamos nos tornando, isso irá de alguma maneira se modificar, se transformar também. Então, a gente não pode querer manter as mesmas coisas que a gente fazia em termos de atividades, por exemplo, profissionais, iguais. Né? Então, eu continuo fazendo as coisas do mesmo jeito, só que eu sou outro ser. Né? Eu estou numa outra versão minha e eu quero encaixar a versão nova na versão velha. Então, não vai funcionar. Então, o que acontece? No momento em que nós internalizamos, nos interiorizamos, nos internalizamos e entramos num processo de autoconhecimento, de evolução, nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo em consciência. Então, crescer em consciência significa que a consciência que somos é quem vai comandar as nossas atividades, quem vai comandar o nosso avatar para a experiência física. Então, quando eu quero fazer uma experiência física que não tem mais nada a ver com o nível de consciência em que eu estou resistindo à mudança. Então, eu estou tentando manter um cargo, por exemplo, estou numa empresa e quero manter aquilo a qualquer custo, mas o sinal já foi dado, né? Ou seja, você já percebeu que aquilo que você está fazendo, se você não fizer, não vai ter nenhuma importância. Então, é triste em algum momento? Claro, evidentemente, né? Existe um movimento de a gente se sentir impactado. Mas a gente não deve se sentir triste em relação àquilo. Por quê? Porque há uma evolução daquela atividade. Ou seja, aquilo que você estava fazendo num nível de consciência. Mas aquela atividade pode crescer, ou seja, ela pode ser feita de uma maneira diferente. Então, esse é o questionamento que a gente tem que fazer. Né? Não simplesmente abandonar as coisas, mas entender que estamos dentro de uma estrutura rígida. O que é uma estrutura rígida? É uma estrutura hierárquica de uma empresa que é rígida, que tem por missão aquelas atividades, que para alcançar a missão, entre aspas, daquela empresa, aquelas atividades são as atividades que realmente existem no cardápio, e você não pode desempenhar outra coisa porque não tem espaço. Não tem espaço para você, para suas ideias, para o seu nível de consciência dentro daquele lugar. Então, quando isso acontece, é natural que a gente saia daqui. Ou o nosso eu superior nos guie para sair daqui. Porque não tem mais sentido estarmos ali. Não encerrou aquilo. Então a gente vai abrir outra porta, outras portas, como Jesus disse, na casa do meu pai. Existem muitas moradas, muitas, infinitas moradas, que são níveis, outros níveis de conhecimento que a gente ainda não tem e que está começando a ter a partir das novas frequências, dessa nova energia. Então a nova energia, ela vem para o bem, ela vem para o bem de todo mundo, né? Não vem para a gente ficar acanhado naquela caixa, vem para liberar essa criatividade. Então, o que acontece? Muitas vezes, nos nossos chakras, qual que é o principal chakra principal, digo, né? Não que todos os nossos chakras, tudo deve estar alinhado, mas um que atua diretamente nessa questão da criatividade, né? Da energia interna, né? Tudo fazer funcionar isso, é o nosso plexo solar. Então, o plexo solar, ele precisa estar em equilíbrio, né, para gerar essa vontade, essa energia, essa criatividade, esse abrir de possibilidades, né, de ampliar o nosso leque de atuação diante de qualquer situação.
Então, essa energia muitas vezes não está sendo bem trabalhada por conta das novas frequências. Então, na meditação, a gente pode trabalhar isso, a gente pode intencionar, trabalhar aquilo que a gente precisa, quais chakras, né, precisam ser ativados com a nova energia, com as novas frequências. E nessas ativações, a gente vai liberando a nossa energia, vai se unindo à nossa frequência original. Então, aquilo que a gente já tem como habilidade vai aflorar e vai ficar ainda mais forte. E aquilo que de alguma maneira nós mesmos obstaculizamos por ficar muito tempo numa atividade que impede o nosso crescimento, a nossa intuição, a nossa criatividade, aquilo vai ficando numa energia densa. Então, isso a gente tem que trabalhar, isso a gente pode trabalhar, nos auxiliar, nos ajudar, para a absorção das energias, das novas energias. Então, é natural que a gente faça uma atividade, né, que a gente fazia de um jeito. Então, no meu exemplo, né, de consultoria, o foco, como eu dava um foco sempre num nível um pouco mais elevado do que aquilo que eu fazia. E já sentia que as pessoas se sentiam de alguma maneira ameaçadas, se sentiam que aquelas ideias pareciam muito disruptivas em algum momento. Então, essa sensação, o que é? Era porque as pessoas estavam enquadradas, vamos chamar assim, né, dentro de padrões mentais de trabalho, de formas de trabalhar. Então, você saía um pouquinho daquilo, falava, não precisa fazer isso, faz isso aqui direto, acabou, resolveu. E a pessoa falava, como assim? Não, eu tenho que fazer isso aqui porque meu chefe quer, porque o fulano quer, porque eu preciso disso. E elas ficavam segurando os mesmos processos, procedimentos. Então, essa camada, ela está sendo demolida, dissolvida. O que significa isso? Dentro de nós, de todos nós. Por quê? Porque cada processo de transição planetária, todo o processo, né, mas cada um tem as suas particularidades. E a Terra tem uma particularidade que é o véu, que era mais fino, né, vamos dizer assim, há mais de 2000 anos atrás, né, era mais fino, foi ficando mais grosso. Então, esse véu, essa camada da mente concreta, foi ficando cada vez mais concreta, como se a gente estivesse colocando cimento em cima de cimento. Então, você vê aquelas obras, né? A pessoa fez uma coisa, e daqui a pouco ela abre de novo o buraco, põe cimento de novo, remove de novo, e fica remendando, e fica colocando as coisas sempre camada em cima de camada, sem remover tudo aquilo que liberar tudo e fazer algo novo. Não, é sempre uma coisa em cima de outra, em cima de outra, em cima de outra, em cima de outra. Quando essa mente humana faz isso, todas as atividades humanas, intelectuais, de empresas, né, de trabalhos nas empresas, seguem, a grande maioria, não todas, evidentemente, mas a grande maioria segue esse mesmo comportamento. Então, as pessoas tendem a querer que as coisas, uma coisa em cima da outra. Então, colocou um sistema lá, não funcionou, não é que não funcionou, porque nem se aprofundou em tentar fazer funcionar. Então, na superficialidade, já não serviu, põe de lado, pega outro, e vai remendando, remendando, remendando. A mente humana foi ficando um remendo de coisas. Então, tem algumas pessoas que precisam, né, de livros técnicos, por exemplo, aos montes, né? Então, tem uma pessoa, relata aqui, que está conturbadamente, porque está em livros técnicos, livros que descrevem. A ciência passou a descrever os processos e a experiência foi colocada de lado. Então, eu estou lá descrevendo meu projeto. Meu projeto vai ter um escopo assim, assado, com 5 pessoas. Os riscos são esses. E fico lá escrevendo os riscos. Mas de onde vêm esses riscos? Que riscos são esses? Na prática. Eles existem? Não, eu estou criando risco. Então, eu estou criando risco para o projeto. Então,
toda essa descrição das coisas, descrição das atividades, gera uma camada de obstáculo entre quem? Entre a mente inferior, vamos chamar assim, a mente física, e a mente superior, o eu superior. Então a gente foi criando obstáculos entre nós e a divindade, e o todo, e o espiritual. O físico e o espiritual ficou com uma camada no meio. Uma camada que está sendo removida do planeta, gente. Então, o que são essas frequências? Por isso que está afinando. O que acontece quando a intuição de alguém começa a aflorar? A camada, o véu, está afinando. Então, a minha conexão com o meu eu superior está cada vez mais próxima. Então, o meu eu superior sinalizou algo direto, veio lá diretamente, para o meu físico. E para o meu físico, e como a consciência está num nível mais expandido, mais elevado, ela captou. Então, eu fisicamente entendi e respondi. Então, algumas pessoas começam a meditar e começam a se elevar. Então, essa camada, esse véu vai afinar, porque esse é o objetivo. O objetivo é que a nossa comunicação direta aconteça. Então, quando a minha comunicação acontece diretamente, eu estou me conectando diretamente, ou mais próximo disso, com o meu superior do outro. Então, eu não estou falando, não, eu acho isso aqui, né? E pego aquela montanha de livros. Aí eu olho aqui e falo, não, mas isso aqui não vai ser necessário mais. Não é mais necessário. A pessoa fala, mas como assim? Essa é a minha atividade. Ela fica agarrada àqueles livros e agarrada à atividade, porque ela acredita que precisa daquela atividade para viver. Mas não, aquela atividade está vinculada à sobrevivência que foi criado através dessa camada. Então, onde foram criadas as atividades no planeta? São atividades criativas, com exceção das atividades realmente criativas, né? De pessoas que têm dons, que estão trazendo obras, enfim, coisas que vêm direto da fonte, inclusive inovações na própria área, né? Essa própria área de processos, de consultoria, etc., que tem coisas que estão religando o ser com ele mesmo e ele está trabalhando diretamente naqueles processos. Então, por exemplo, empresas, né, ou comunicações mais diretas, como colocam empresas de Elon Musk, por exemplo, que é um ser, né, com outra consciência, com outro nível de consciência, que traz essa visão da criatividade, da inovação direta. Então, ele está em contato direto com o eu superior. Não, a gente não está fazendo aqui, né, nenhuma questão pessoal, né, em relação à pessoa, mas a visão de mundo que ele está tentando trazer mais expandida, mais ampla, mais direta. Ou seja, se eu tenho um grupo de 30 pessoas, onde todos estão dentro daquele mesmo livro, daquele cardápio técnico, e vivendo aqueles padrões mentais, não temos elementos para criar algo novo, porque nenhuma dessas pessoas está conectada ao eu superior, mas está fisicamente conectada a essa camada densa de atividades que o planeta inventou. Então, atividades, elas precisam gerar na vida da gente mudanças substanciais. Então, se nós estamos fazendo, por exemplo, uma atividade, né, de introspecção, nós estamos promovendo transformações na nossa vida, que nós estamos passando a perceber o mundo de outra maneira. E não lemos nenhum livro técnico, por exemplo. Né? Então, estamos lendo outros livros, outro nível de leitura que permite a expansão de consciência. São leituras mais espiritualizadas. Então, a gente está fazendo um trabalho num outro nível de consciência. Saímos daquele padrão, daquele nível anterior. Então, quando alguém quer se manter a qualquer custo na atividade que já não corresponde mais nem a si mesmo, nem ao planeta,
e que estava nessa camada, que está sendo dissolvida, nesse véu, todas as atividades que, digamos, estão presas ali, ficaram presas ali. Por quê? Por que a camada foi aumentando? Porque as pessoas foram observando essa camada e foram colocando energia, sua própria energia, nas atividades. Então, eu aceito trabalhar numa empresa onde a missão é lucro, ponto. Então, eu estou dando a minha energia para uma atividade que vai ganhar em cima de mim e eu vou fazer uma atividade que está nessa camada mental, concreta, analítica. Eu passo o dia analisando documentos. No que eu estou me transformando? Um analista de documentos? Quem é esse analista de documentos? O que eu estou gerando para a minha vida e o que o meu eu superior, como ele está atuando sobre mim. Não há. Muitas vezes é o quê? Uma atividade mecânica, repetitiva, que o cérebro, a mente se acostumou a fazer e ela fica fazendo, mecanicamente. Quando vem essa frequência, essa camada vai sendo retirada, aquela atividade que a pessoa está fazendo começa a ser transmutada. Porque na nova Terra existe, vamos dizer, existe outros níveis de tarefa, de atividades. E aí então nós vamos precisar de que as pessoas despertem para isso, para ocuparem seus postos, entre aspas, que não são naqueles formatos da velha Terra. Então, para que eu possa ocupar, né, o meu próprio espaço, aquilo pelo qual eu fui criada para ser, né, ser cada um de nós, sermos nós mesmos, precisamos sair desse véu. Então, o véu de quem está no processo evolutivo vai sendo removido pelos nossos próprios instrutores, pelos nossos próprios irmãos estelares, né, no caso dos seres que estão a serviço, vão sendo retirados para que a gente veja como é que o mundo foi criado. Para que a gente compreenda o que significa o véu da ilusão, como chama. Né? Então, é o quê? É a gente ficar agarrado a coisas físicas ou atividades mentais, intelectuais, que não trazem o elemento principal, a energia principal, para que a gente dê o salto para a nova Terra. Então, essa atividade ela vai ter que ser transcendida, porque a gente não pode continuar numa nova energia fazendo uma atividade de uma velha energia. É incompatível. E tão incompatível que o ser não terá condições de estar ali, porque será insuportável para ele. Insuportável. Então ele vai chegar a um ponto que ele vai falar, mas o que essas pessoas estão falando? Não, isso aqui não serve, isso aqui é coisa desatualizada. Então ele vai cair a ficha e vai entender que aquilo é uma coisa desatualizada para ele, que não serve mais. Então ele tem que fazer um movimento de saída daquilo. Quando a gente faz esse movimento de saída, há o outro nível de consciência que já está preparado. Por quê? Porque a gente está fazendo um movimento de saída porque já está vendo outra coisa, mesmo que a gente não saiba ainda como é que vai ser. Então a gente libera essa energia, deixa ir essa energia, e esse deixar ir está muito vinculado tanto ao plexo solar como ao nosso chakra umbilical, nosso chakra sacral. Ou seja, o deixar ir ali é o movimento dessa energia nossa sexual também. Então, essa energia muitas vezes obstaculiza o nosso processo, porque ela está presa a coisas do passado. E você está com energia para coisas do futuro, entre aspas, né? Futuro e passado. Mas você está vendo outras coisas. Você está preso a energias velhas. Então, o movimento desses chakras, intenso através da meditação e através da própria energia planetária, eles vão ativar ou reativar ou transmutar esses chakras para a energia correta, para a energia da libertação de padrões, diversos padrões que estavam retidos nessa camada, vamos chamar, nesse véu, né? Porque a gente estava dando atenção. Então isso vale não só para nossas atividades, mas para relacionamentos, amizades, para tudo.
que não esteja mais em linha com essa vibração que nós estamos sentindo. Então, eu estou sentindo a nova vibração, e agora eu vou lá no barzinho, fazer fofoca, conversando. Não tem energia, porque não tem, nós estamos num outro nível. Então, o que nós fazemos nesse outro nível? São outras atividades. Então, a gente tem que unir ação e contemplação. A gente tem que unir meditação e ação inspirada. Então, a gente vai começar a unir o físico, o espiritual e o material. Espiritual e material. Porque a camada ficando fina, eu tenho o acesso, todos nós temos o acesso ao espiritual, que guia o material. Então, a atividade não pode ser uma coisa mais frenética. Não é uma coisa que nós vamos lá fora, vou ter ficar 10 horas, 12 horas dentro de um trabalho fazendo uma coisa mecânica operacional. Porque isso está em desacordo com o espírito, com a alma. Então, a alma precisa se manifestar e é esse o ponto do despertar da nova Terra. Então, a gente vê pessoas indo para vários lugares, fazendo outras atividades. Por quê? Porque o movimento energético está levando elas para essas outras possibilidades. Primeiro, para que elas se realinhem energeticamente, antes de qualquer manifestação física. Então, não adianta eu começar a fazer coisas se eu não sei por onde. Então, primeiro eu vou me organizando internamente e vou permitindo que a própria consciência vá trabalhando toda essa energia, deixando ir aquilo que não é mais, porque isso vai acontecer. Então, o universo não quer que a gente sofra, que a gente se martirize, não quer nada disso. Isso acontece porque a gente se desconectou com a fonte, com o todo, com o nosso eu superior. Então, se a gente se desconectou, a gente acredita que precisa ficar 12 horas se martirizando dentro de uma empresa. Como assim? Se todos são deuses, vós sois deuses, né? Então, nós temos que respeitar a nossa divindade, respeitar o processo da nossa alma. Né? A nossa alma não veio aqui para lutar. O universo não quer que a gente lute. Não existe luta. Não existe nenhum tipo de luta. Isso é uma definição humana. O homem criou a luta como uma justificativa para que para que a divindade ficasse como algo subjetivo. E ele se colocou na frente como um ser, né, um caçador que vai à caça todo dia das coisas, porque se ele não fizer isso, as coisas não andam. Então ele se acha todo poderoso fazendo esses movimentos. E assim as pessoas ficaram grudadas ou retidas nessa crosta, nesse véu que está sendo cada vez mais afinado, cada vez mais dissolvido. Então, quando ele se tornar tão fino que a gente veja o mundo sutil, e o que está em cima se manifesta embaixo, como fica quem está agarrado no véu? Como é que fica aquele que continua acreditando que precisa fazer, né, uma coleção de certificados para ser alguém? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso da noite para o dia pode mudar completamente de configuração. Já está mudando. Tá? Então a gente não pode fazer de conta que não está vendo. Então o nosso eu superior está guiando, está mostrando, está revelando. A gente está vendo, é isso. Isso aqui não faz sentido nenhum mais. Existe resistência enorme. Né? Então quando a gente coloca na própria área, né, que eu atuei, a gente vai tentando colocar algumas coisas, vai colocando alguns exemplos, etc., mas ainda existe muita resistência. Tem muitos agarrados àquilo, defendendo com unhas e dentes aquela ilusão, que é a ciência sem a espiritualidade. Então, a ciência, nós vamos passar o dia descrevendo como é que a árvore funciona, mas não vamos cuidar dela. Gente, não. Porque isso não é trabalho nosso. Se a chuva cair, resolve, pronto. Então, a gente não tem nenhuma integração, nenhuma interação com a natureza, com a árvore, com o que quer que seja, e a gente vai passar o dia escrevendo sobre ela.
Então, isso é uma debilidade mental. Por quê? Porque na medida em que a gente utiliza a mente para descrever a vida, o que nós estamos fazendo com a vida? A vida é para ser vivida, né? Então a mente ela tem que ter um mínimo de participação aí. O coração precisa estar conectado ao cérebro, a nossa verdadeira conexão com o cosmos, divina, e a mente vai ser um instrumento leve, tranquilo, fluido, que vai simplesmente nos ajudar a organizar as coisas, a nos mover de um lugar para o outro, precisamos da mente, mas ela não vai mandar e ficar o dia inteiro torturada, sentada escrevendo, descrevendo a vida. Ela pode escrever um livro, ela pode ser um canal, não é ela que escreve. A consciência que escreve, assim como vem uma mensagem, né? Chega uma mensagem, vem através da consciência. Qual que é o trabalho? Pegar, ser o canal, né? Então nós temos mãos, nós temos computador hoje, né? Então a gente vai lá e escreve, traz aquela mensagem para a materialidade, para a gente ler aquela mensagem, ou escreve aquela mensagem em algum local, para que outras pessoas possam acessar aquela vibração, aquela informação, aquele comando, muitas vezes, né, que vai servir para outros. Então, assim como livros, mas nós não estamos descrevendo o processo, nós estamos trazendo uma informação que está vibrando naquele momento uma transformação. Então, essa é a diferença da nova Terra para a velha Terra. A nova Terra, a gente canaliza coisas, a gente traz as coisas, porque o véu entre o eu superior e o eu físico é fino. Por quê? Porque o ser não tem mais aquela camada toda de obstáculos mentais, de conceitos, de achismos, de dogmas, de preconceitos, de vieses. Então a mente foi purificada, foi limpa. E ela se transforma então num espelho da consciência. Então ela tem que espelhar, ela tem que ser, inclusive de trazer imagens, mensagens, intuições. Então o uso dela passa a ser superior. Ela não é mais uma mente simplesmente que fica analisando, rotulando. Não existe mais isso. Então, como que uma pessoa que chega, purifica a sua mente, vai voltar para trabalhar numa atividade cheia de senões, cheia de descrições, né, de um processo anterior? Não tem como. Então, a pessoa ficar resistindo, uma pessoa que já está sendo transformada mentalmente, emocionalmente, fisicamente, tudo, ela não tem mais como ficar fazendo uma atividade que ela estava fazendo. E isso é uma benção, gente, porque isso é evolução. Isso está nos mostrando a liberação, que inclusive está em linha com a mensagem de hoje da egrégora que fala sobre a liberação da consciência. Ou seja, a consciência, ela tem que... A gente chegar numa consciência pura, o que é essa consciência pura? A consciência pura, ela não tem mais a mente impedindo a consciência de se manifestar, de se projetar. Então, um avatar, ele vai projetar sua consciência no mundo, vai expressar aquilo que está lá, que está vendo através das entidades, das hierarquias, da egrégora, dos seus próprios irmãos estelares, vai trazer aquilo para a fisicalidade e vai viver aquilo, vai pilotar aquilo. Por quê? Porque não tem mais obstáculo. Fala, nossa, meu carro agora está limpo. Está limpo. Então agora você vai voar, né? No bom sentido. Por quê? Porque não tem mais o impedimento de a gente criar, da criatividade. Então a criatividade não é uma atividade, né? Muito tempo da minha vida eu falava, nossa, mas o que é isso, né? O que é essa criatividade? Por que alguns parecem ter e outros não? Porque ela não vem. Por que alguém é mais autêntico em alguma coisa? Justamente por isso, porque vem do eu superior.
não vem de você fazer um curso para ser criativo. Você fica lá fazendo desenhos e você não sabe desenhar. Você fica forçando, eu vou conseguir, um dia eu vou conseguir. E o seu eu superior falando, não, mas não é isso. A sua alma não quer desenhar. A sua alma quer cantar, por exemplo, né? E você está tentando desenhar, mas ela quer cantar. Então, todo esse processo de criar não pode acontecer na nossa fisicalidade humana sem o nosso eu superior. Porque a gente vai gerar aquelas coisas horríveis. Como a gente vê, né? Muitas vezes museus, né? Você fala, nossa, semana, não sei do que, e você entra lá, é uma coisa horrorosa. É todo mundo colocando para fora seus problemas emocionais pendurados na parede. Semana de arte. E é tudo problema emocional pendurado na parede. Não tem nada de arte. Por quê? Porque as pessoas não estão conectadas com a sua divindade. Então elas estão colocando para fora os seus problemas como uma forma de se esvaziar dos problemas. E estão gerando mais problemas, porque aquele que está olhando aquela obra está recebendo todo o problema daquele que emanou. Então, vibracionalmente, não está contribuindo para a elevação dos seres, para esse nível de consciência, para que esse véu fique mais fino. Então, aquela obra, aquela semana de arte está toda dentro daquele véu, daquela camada, porque aquele ser não conseguiu perceber o que ele precisa fazer dentro dele primeiro, antes de gerar uma obra mais harmoniosa, mais bonita, que vai contribuir, porque está contribuindo com ele e vai contribuir com outros também. Então, tudo isso está sendo passado, como a gente chama, passado a limpo, porque não tem mais, não encontra mais ressonância. Então, os seres que vão transcendendo isso, que vão evoluindo, que vão crescendo, eles não vão observar mais isso. Eles não vão mais trabalhar nessas atividades, eles não vão mais colocar a sua atenção nessas obras, né? Eles vão perceber o nível vibracional porque eles já estão em outra frequência. Então, a frequência deles vai levar eles para assistir e participar de coisas de outra frequência. Então, esse é o movimento, né, que a gente tem que estar muito desperto, muito atento, para a gente deixar ir mesmo aquilo que não corresponde mais à nossa versão, porque não tem como, né? Não tem. É uma movimentação que vai muito além da nossa fisicalidade. Então, a gente não tem como fisicamente definir onde isso vai dar. Não sei. Mas nós temos que estar conectados à nossa alma, à nossa consciência, ao nosso eu superior, que vai nos guiar. Porque o nível de consciência em que estamos é o que importa. Não é se eu estou fazendo uma atividade na empresa XYZ. Porque não é isso que vai me sustentar. É isso que a gente tem que entender. O que vai sustentar a nossa vida é a nossa consciência, o nível de consciência. Porque aí, como Jesus disse, buscai o reino de Deus, tudo o mais lhe será acrescentado. É acrescentado a partir do nível de consciência. Então, se eu estou forçando me manter num nível de consciência que não me cabe, eu estou tentando vestir aquela roupa que não entra mais, eu estou indo contra a alma, estou indo contra o processo interno. Então, estou totalmente contra o fluxo. Agora, no momento que eu deixo ir, não, eu não sei como vai ser para frente, mas eu deixo ir o que já não é mais, eu abro espaço. Eu permito o novo. Vamos embora, vamos ver o que é esse novo, né? E aí a gente entra mais rapidamente no fluxo dessa nova frequência e os véus vão ficando mais finos. Então, quando a gente faz esse movimento, vai desanuviando, vai retirando, vai removendo, para que a gente veja. A gente não pediu? Então, tudo que pedires, crendo que recebeu, receberão. Gratidão.